Então, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Bom, mudei desculpa, o lugar, né, como vocês podem ver, né. Hoje nós iremos fazer o quarto dia dos 50 dias no cenáculo com Maria. Eu quero que vocês acompanhem conosco, mas se aprofundando em cada dia, cada tema que a gente meditar, pois é muito importante nós meditarmos junto com Maria esses 50 dias da ressurreição do Senhor. Então venha conosco. Enquanto caminhavam, Jesus se pôs a caminhar lado a lado, porém eles não chegaram a reconhecê-lo por causa da tamanha tristeza. Jesus começou a conversar com eles, perguntando a razão de todo o sofrimento. Os discípulos então explicaram tudo o que tinha acontecido, desde a condenação até da morte do Senhor, e disseram que estavam decepcionados. Jesus lhe explicou a escritura desde Moisés, passando pelos profetas e todas as passagens que provavam que tudo o que acontecerá deveria ter acontecido. Cleófas disse que enquanto Jesus falava, seu coração e o do outro eram abrasados. Depois de caminharem um bom tempo, Jesus partiria eles. Então pediram ao meu filho que ele ficasse mais um pouco e pararam para comer alguma coisa. Foi nesse momento que Jesus tomou o pão, deu graças e o repartiu entre eles. Segundo Cleófas, este foi o instante em que eles reconheceram Jesus. Entretanto, quando seus olhos se abriram, ele já havia desaparecido. Nós o reconhecemos ao partir do pão, afirmou Cleófas, que trazia consigo os pedaços de pão consagrados, enrolados em um grande guardanapo, como se fossem joias. O pão foi repartido e por todos nós comemos dele. Em seguida, Jesus novamente se apresentou em aparição a nós todos, presenteando-nos com sua paz e prometendo-nos o seu Espírito. Uma coisa interessante, minha gente, não sei se vocês perceberam, é que Cleófas, ele leva o pão para casa. Ele diz Maria como se fosse joias. Você que comunga deve saber, né? Nós pegamos o corpo de Cristo. Deixou uma migalhinha. Deixa pra lá. Pronto. Agora, dá um chocolate. A migalhinha que tá no chão, você pega. Até quando se a migalhinha que caiu no chão, pega. Eu já sei disso, pois eu já tive isso. Nunca deixei uma migalhinha aqui, não, vou jogar no chão. Não, eu sempre catei a migalhinha da minha mão, né? Mas, o que eu quero dizer é que muita gente está desvalorizando o corpo de Cristo. E isso é algo muito sério para os olhos de Deus e para os olhos cristãos. Pois, vai achar o quê? Que nós não estamos explicando direito. Nós não está dando valor. Mas não é para nós pensarmos o seguinte, nós estamos numa posição ruim. Não! Eu tô falando, não é para se glorificar, como eu disse, é para glorificar Ele. Mas existe um mais, né? Existe uma questão aí. O católico, cristão, não vou falar nem católico porque eu não gosto de divisão de religião. O cristão pode ser tanto evangélico, tanto católico. Ele tem que valorizar as coisas que Deus nos dá. Mas agora, focando mais na religião católica, quando o corpo de Cristo a gente recebe agora na mão, a gente espia, né, na boca, mas agora
por conta do coronavírus, agora a gente recebe na mão. Quando a gente recebe na mão, a gente tem que, a gente recebe na mão, você tem que catar até a migalha, ou até lamber a mão. Se você não tá encontrando migalha, lambe a mão. Mas por que lamber a mão? É um troço nojento. Não tem problema não. É corpo de Cristo. Lamber porque é corpo de Cristo. Nós não podemos desperdiçar o corpo de Cristo. Entendeu? Então por isso que eu falo, meus irmãos. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa que a gente come, que a gente bota na boca. É o corpo de Cristo consagrado. Se você que desperdiça, que eu creio que não deve desperdiçar, mas se no teu consciente, você desperdiça, isso daqui foi desperdício? Isso daqui para você custou barato? Para mim não. Para mim não custou barato. Porque aquilo foi meu pecado. Foi teu pecado. Então o corpo de Cristo, ele tem que ser valorizado, tá bom? Mas vamos aqui agora, prestar atenção aqui, tá bom? No livrinho. Enquanto caminhavam, Jesus se pôs a caminhar lado a lado, porém, eles não chegaram a reconhecê-lo, por causa da tamanha tristeza. Jesus começou a conversar com eles, perguntando a razão de todo o sofrimento. Os discípulos então explicaram tudo o que tinha acontecido, desde a condenação até da morte do Senhor, e disseram que estavam decepcionados. Jesus lhe explicou a escritura desde Moisés, passando pelos profetas e todas as passagens que provavam que tudo o que acontecerá deveria ter acontecido. Cleófas disse que enquanto Jesus falava, seu coração e o do outro eram abrasados. Depois de caminharem um bom tempo, Jesus fez partiria eles. Então pediram ao meu filho que ele ficasse mais um pouco e pararam para comer alguma coisa. Foi nesse momento que Jesus tomou o pão, deu graças e o repartiu entre eles. Segundo Cleófas, este foi o instante em que eles reconheceram Jesus. Entretanto, quando seus olhos se abriram, ele já havia desaparecido. Nós o reconhecemos ao partir do pão, afirmou Cleófas, que trazia consigo os pedaços de pão consagrados, enrolados em um grande guardanapo, como se fossem joias. O pão foi repartido e por todos nós comemos dele. Em seguida, Jesus novamente se apresentou em aparição a nós todos, presenteando-nos com sua paz e prometendo-nos o seu Espírito. Uma coisa interessante, minha gente, não sei se vocês perceberam, é que Cleófas, ele leva o pão para casa. Ele diz Maria como se fosse joias. Você que comunga deve saber, né? Nós pegamos o corpo de Cristo. Deixou uma migalhinha. Deixa pra lá. Pronto. Agora, dá um chocolate. A migalhinha que tá no chão, você pega. Até quando se a migalhinha que caiu no chão, pega. Eu já sei disso, pois eu já tive isso. Nunca deixei uma migalhinha aqui, não, vou jogar no chão. Não, eu sempre catei a migalhinha da minha mão, né? Mas, o que eu quero dizer é que muita gente está desvalorizando o corpo de Cristo. E isso é algo muito sério para os olhos de Deus e para os olhos cristãos.
Pois, vai achar o quê? Que nós não estamos explicando direito. Nós não está dando valor. Mas não é para nós pensarmos o seguinte, nós estamos numa posição ruim. Não! Eu tô falando, não é para se glorificar, como eu disse, é para glorificar ele. Mas existe um mais, né? Existe uma questão aí. O católico, cristão, não vou falar nem católico porque eu não gosto de divisão de religião. O cristão pode ser tanto evangélico, tanto católico. Ele tem que valorizar as coisas que Deus nos dá. Mas agora, focando mais na religião católica, quando o corpo de Cristo a gente recebe agora na mão, a gente espia, né, na boca, mas agora, por conta do coronavírus, agora a gente recebe na mão. Quando a gente recebe na mão, a gente tem que... né, a gente recebe na mão. Você tem que catar até a migalha. Ou até lamber a mão. Se você não tá encontrando a migalha, lambe a mão. Mas por que lamber a mão? É um troço nojento. Não tem problema não. É corpo de Cristo. Lamber porque é corpo de Cristo. Nós não podemos desperdiçar o corpo de Cristo. Entendeu? Então por isso que eu falo, meus irmãos. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa que a gente come, que a gente bota na boca. É o corpo de Cristo consagrado. Se você que desperdiça, que eu creio que não deve desperdiçar, mas se no teu consciente, né, você desperdiça, isso daqui foi desperdício? Isso daqui para você custou barato? Para mim não. Para mim não custou barato. Porque aquilo foi meu pecado. Foi teu pecado. Então o corpo de Cristo, ele tem que ser valorizado, tá bom? Mas vamos aqui agora, prestar atenção aqui, tá bom? No livrinho. Quando Maria fala presenteando sua pai, quer dizer aquela hora, a paz esteja convosco. Quando Jesus fala assim, a paz esteja convosco, um monte de vezes até os discípulos reconheceram que era ele falando, né? Mas enfim, o que eu quero dizer? Jesus, ele entra nos nossos corações em silêncio. E olha que interessante, Cleófas, ele não reconheceu Jesus. Isso a gente já sabe, você acabou de ler. Sim, mas muitas das vezes nós somos Cleófas. Não reconhecemos Jesus, mas só quando Jesus vem mesmo nós reconhecemos. Como assim vem mesmo? Só quando Jesus ele é repartido. Só quando nós vemos Jesus, só a partir do só quando todas aquelas vezes que Jesus falou, quando um desses mais pequeninos vocês ajudarem, estarão ajudando a mim. Vocês servirem, estarão servindo a mim. Então não é só a partir do pão consagrado que nós vemos Jesus, mas também pelas pessoas que passam fome, passam frio, tem sede, querem um abrigo, precisam de amor. Aquelas pessoas que precisam ser visitadas, não agora não, né? Porque tá Covid, mas na prisão, né? Fazer uma ligação, né? Não quero sair de casa, não tem problema, visite online. Agora essa tecnologia tá tão moderna que a gente pode fazer aula online. Então, se vocês estiverem servindo a algum desses pequeninos, estarão servindo a mim. É a mim que vocês estão servindo. Isso Jesus,
isso Maria nos diz hoje, né? E olha que interessante. Cleófas testemunhou da palavra. Cleófas tomou a palavra e testemunhando. Ele nos diz que logo depois da morte de cruz de Jesus, eles sentiram um profundo desgosto, desilusão, pois tinham confiado plenamente que Jesus seria o Messias. Meus irmãos e minhas irmãs, nós muitas das vezes, nós esperamos que Jesus faça as nossas vontades, sendo que quando a gente reza o Pai Nosso, para nós fazermos a vontade de Deus. É uma contradição danada, porque nós somos igual aquele povo lá no Domingo de Ramos, que esperava um rei de luxo, um rei que fazia a vontade deles, as nossas vontades. Mas não, Jesus, ele foi ao contrário, ele veio fazer a vontade do Pai, e ele mostrou que a gente não deve esperar que o Pai faça as nossas vontades, mas sim que o Pai espere que a gente faça as vontades dele. Isso sim é o que Jesus nos mostra hoje. Como Cleófas, podemos dizer assim, é um daquele povo que esperava um rei que fizesse a vontade dele, que cumprisse com as suas promessas. E Jesus cumpriu, só que ele não percebeu. O erro gravíssimo do ser humano é não reconhecer. Porque a pior coisa de nós vermos uma questão e não conseguir reconhecê-la é uma coisa muito ruim. Tanto na hora da prova, né? Eu falo questão na hora da prova, tanto questão de vida, prova de vida, quando a vida nos coloca na prova. Isso nós devemos prestar atenção. E aí, continuando. Eles sentiram um desgosto, mas esqueceram que Jesus, ele ressuscitou. Porque quem viu Maria Madalena, João, acreditou porque viu o túmulo, não tinha nada. E ainda mais, as toalhas que estavam sobre Jesus estavam dobradas. Então, se fosse um furto, um assalto, né, de corpo, de morto, não seria, pois tudo dobradinho. Quem deixa isso? Eles vão deixar assim mesmo, pronto. O que importa é o povo. Mas não. O anjo disse. O jovem disse: vós procurar Jesus de Nazareno? Não está aqui. Ele ressuscitou. Vai lá, Galileia, e vede. Vai lá na tua capela, vai lá na tua paróquia, vai lá ver uma missa e vede, Jesus ressuscitou. Como prometido e como nas profecias. E como cumprido, ele ressuscitou dos mortos. Não está. Pode procurar Jesus de Nazareno, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Acreditemos nisso. Prova viva. Como São Lucas, né, no Evangelho de São Lucas, né, a ressurreição de Jesus, São Lucas ele diz assim: verdadeiramente ele ressuscitou. Então não é uma ilusão, uma coisa assim do tipo, ele foi mais ou menos, não foi uma historinha contada, foi verdadeiramente ressuscitou. Então, aí eu quero terminar, né, essa homilia dizendo: depois de caminharem um bom tempo, Jesus que partiria, eles então pediram ao meu filho que ficasse um pouco e pararam para comer alguma coisa. Foi nesse momento que Jesus tomou o pão, deu graças e o repartiu entre eles. Segundo Cleófas, este foi o instante que eles reconheceram Jesus.
Este é o pão. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Este é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Jesus, ele disse, o corpo e o sangue dele foram entregues para salvar a tua vida. Então não deixa isso como bobeira. Acreditai na palavra. Crede no Evangelho. Como diz no dia 21 de fevereiro, crede no Evangelho. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou. E para terminar, uma frasezinha que diz assim: quando a tristeza rondar seu coração, não tente fugir. Procure a Eucaristia e deixe Deus abraçar suas feridas e curar suas chagas. Tchau, tchau, Deus abençoe a todos.